Bem, olá, São Fidélis RJ, com vocês aí novamente, trazendo aí mais um bloco da nossa participação da programação online sobre os 240 anos de São Fidélis de Sigmaringa, ou seja, 240 anos de fundação. E a gente está fazendo esse trabalho, com essa programação, para vocês que nos acompanham diariamente, no sentido até de reportarmos sobre alguns temas muito importantes, relevantes, para celebrarmos com pessoas que fazem a diferença no contemporâneo. E já passaram por aqui alguns participantes que vocês já puderam assistir aos vídeos aí, ou vão assistir. E hoje nós temos uma convidada especial, uma mulher de grande referência hoje na nossa região, especialmente em São Fidélis, por ser uma fidelense, e ela que vai falar um pouco aí sobre violência doméstica, a violência contra a mulher, algo que tem sido assim alarmante, apesar da lei existente que fortaleceu muito essa questão da conduta criminosa hoje, esses crimes contra a mulher, a gente percebe que ainda há uma pergunta no ar: o que está acontecendo? Porque só tem aumentado. E eu convido vocês hoje, já agradecendo ela aqui, ela que é a delegada doutora Flávia Granado. Seja bem-vinda. A gente agradece aí a nossa página de São Fidélis RJ, agradece essa participação por esse momento tão brilhante, tão importante, lembrar e fazer essa parceria de estar elevando uma reflexão, conscientizando as pessoas, que muitas pessoas não têm acesso, às vezes, a entender a literatura, seja jurídica, seja de outros aspectos, e você hoje é uma das nossas referências. E eu já começo desmembrando um pouquinho aqui o contexto. O empoderamento da mulher na sociedade contemporânea hoje, ele incomoda mais do que antes com relação a esses crimes que têm ocorrido contra a mulher em várias situações, ou é uma coisa que já é histórico, mesmo com as leis, ainda há muito o que fazer? Vou tirar a Sim, fica à vontade, para poder me comunicar melhor com vocês. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e falar da importância desses contextos que a gente cria para poder falar da violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente percebe que, embora a gente tenha grandes avanços legislativos, a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que todo mundo conhece, que foi um marco, Sim. Foi um marco nas conquistas do direito da mulher. Antes da Lei Maria da Penha, a gente nem falava, de direitos Sim. da mulher. A partir do momento que a gente tem essa lei, a gente começa a olhar, a dar um novo olhar, dar um foco de luz nessa questão dos direitos da mulher. E embora hoje a mulher esteja cada vez mais empoderada, toda vez que ela entra nesses espaços predominantemente masculinos, em espaços seja de educação, seja na área de trabalho, seja na área de estudo, seja em qualquer área política, seja em qualquer uma dessas áreas, a mulher sofre sofre o preconceito, Sofre o preconceito de ocupar aqueles espaços. E eu posso falar isso de cadeira, vamos dizer assim, porque eu também sofro enquanto mulher, como policial. Não adianta a gente dizer, não, a gente não sofre, isso não passa no nosso dia a dia, porque não é verdade. É diferente quando a gente está em um ambiente de trabalho predominantemente masculino e que você dá uma ordem. Talvez essa ordem, se fosse um homem, era diferente. Às vezes, para a mulher falar de determinada forma ou de um jeito mais tranquila, essa ordem dada, ela é vista de uma outra forma do que se fosse um homem. Mas eu acho que isso é uma questão da gente enfrentar, Eu sou muito movida pelos desafios. Por isso que eu me coloquei nessa posição de hoje, de delegada. Porque isso me desafia. Quando eu olho, que eu vejo que existe o preconceito, eu vou lá e quero estar lá naquele lugar desafiador. Então eu acho que a gente tem muito ainda que avançar. A gente tem muito ainda a crescer enquanto direito, buscar os nossos direitos, buscar a nossa evolução. As mulheres hoje, só e muito importante, ocupam 52% a mais que os homens na área da educação. Nós só estamos na frente na área da educação.
No ambiente de trabalho, seja ele no ambiente público ou privado, as mulheres no ambiente privado recebem menos, fazendo o mesmo trabalho, né? Recebem menos do que os homens. Então, são várias áreas que a gente precisa ainda lutar por esses direitos. E a gente precisa ver, né, educar os nossos filhos para que eles entendam. Lá em casa, por exemplo, lá em casa a gente já debate isso. Quando o meu filho fala alguma coisa, eu falei, não, aqui em casa menina e menino são iguais, os mesmos direitos, não tem isso porque é menino, não. Então a gente tem que trabalhar dessa forma na conscientização das futuras gerações, porque as gerações passadas já têm aquela cultura patriarcal, né? De que a mulher não pode fazer, de que isso daí não é para mulher, esse serviço não é para mulher, isso a mulher não pode fazer. A mulher sempre foi muito limitada, muito podada. Eu lembro que quando eu estudava, meu pai falava para eu ser, tipo assim, o caminho que ele me dava de opções eram muito restritas, porque eu não poderia fazer determinadas coisas que um homem poderia fazer. Pela questão cultural, né? Pela questão cultural. Então, quando você abre o horizonte de uma menina, de uma filha, de um aluno na escola, que você abre e diz que ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser uma astronauta, ela pode ser uma pesquisadora, ela pode ser uma cientista, você abre o caminho daquela pessoa, você abre o olhar daquela pessoa para outras possibilidades. Você não limita o caminho dela. E eu acho isso muito importante, porque imagina quanto que a gente não perde economicamente, o Brasil e o mundo, quando você limita as mulheres. Quantas mulheres poderiam estar em lugares de poder de decisão que elas não têm muitas vezes, porque não é dado a elas essa oportunidade. Perfeitamente. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. E é interessante que você coloca essa abordagem. A gente percebe, por exemplo, aqui em São Fidélis, vamos falar de cidade interior, é mais complicada a situação com relação aos tipos de violências que a mulher sofre. Às vezes as pessoas têm... eu já presenciei, como eu falei, alguns xingamentos, né, homens em rua xingando as mulheres. E às vezes a mulher passa com uma certa roupa e fala, já é uma prostituta. Então, todas essas características ou esses adjetivos perversos, né, eles são considerados como violência contra a mulher. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque muitas pessoas aqui em São Fidélis, elas desconhecem um pouco da questão da legislação, da questão dos tipos de violência contra a mulher, que às vezes tem mulher que pode estar nos assistindo hoje e já vai ter uma luz, vai estar refletindo sobre o que está acontecendo com ela. E na pandemia, está aprovado que o índice cresceu assustadoramente. Né? Como você poderia colocar a classificação dos tipos de violência? Quais seriam as fases? Quando que começa a violência doméstica? Fazer esse contraponto aí. É assim... A violência doméstica e familiar, geralmente a mulher pensa que a violência é só a violência física. Ela consegue se ver vítima da violência só quando ela sofre uma agressão física. Quando o homem bate nela, quando empurra, quando puxa o cabelo, quando aperta o pescoço. Ela só consegue se ver vítima daquela violência quando é a violência física. Mas a violência muitas vezes acontece antes. Ela começa bem antes, com ofensas verbais, ofensas morais. Então, todas essas são formas de violência. São 5 formas, basicamente, que a Lei Maria da Penha diz que é violência doméstica. Existe a violência física, que é o que eu acabei de citar, é qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher, que é que as pessoas visualizam perfeitamente, né? Existe a violência, para mim, eu acho que é a pior, e eu acho que é a mais rotineira e a mais difícil de se verificar. Foi feita uma mudança, é a violência psicológica. Foi feita uma mudança legislativa recentemente, porque antes a gente não tinha o crime de violência psicológica. A gente tinha previsão na legislação, mas não existia a figura do crime. Quando ela acontecia, a gente jogava no crime de ameaça, de constrangimento ilegal. Então a gente fazia essas manobras, mas não havia previsão legal de um crime de violência psicológica. E hoje existe pelo Código Penal, pela essa inovação que veio neste ano.
Então, a violência psicológica é qualquer conduta que cause diminuição da autoestima da mulher. É aquela conduta de humilhação, de perseguição constante. É aquele cara que fala que ela não tem condições de fazer aquela determinada coisa. Como que você vai trabalhar em determinado lugar? Você é burra, você não sabe. Então, ele limita a capacidade daquela mulher e aquela mulher acredita. Ela passa a acreditar que ela realmente não tem condições, que ela não é capaz. Poxa, se ela não é capaz de trabalhar, ou se ela não é capaz de cuidar do filho dela, ela é capaz de viver sem aquele homem? Então, ele cria esse ambiente quase que de dependência emocional, porque ele passa a desencorajá-la, ele passa a menosprezar aquela mulher, sem que ela perceba que isso esteja acontecendo no dia a dia. Isso é como se fosse uma gotinha todo dia caindo. E aí, essa mulher, quando ela se percebe nessa violência psicológica, muitas vezes a manipulação chega a tal ponto que a mulher, às vezes, é dada como louca, é dada como não tem a capacidade mental já nas mesmas condições, ela não tem o poder de decisão, ele humilha, ele diz qual roupa que ela vai vestir. Então, essa é uma forma mais, eu acho que é a pior forma de violência, eu acho que é a violência psicológica. E é a mais difícil da mulher se sentir vítima, se perceber vítima disso. A outra violência também que existe é a violência sexual, que é qualquer conduta que a pessoa tenha por meio de intimidação, de ameaça, que obrigue a mulher a manter ou presenciar uma relação sexual não consentida. Porque entre homem e mulher pode haver estupro, pode haver o estupro mesmo, né? A violência sexual, e às vezes a mulher nem sabe disso, né? Ou então o homem que a proíbe ou determina que ela tome anticoncepcional. Isso é uma violência sexual também, né? E tem a violência patrimonial. A violência patrimonial, geralmente a mulher, quando quer sair de casa, ou que ela quer sair, mas ela não sabe como sair, e às vezes ele retém os documentos pessoais da mulher, ele retém o instrumento de trabalho dela. Para quê? Para ela continuar dependente dele. Então, é muito comum essa violência patrimonial. Não permite que a mulher trabalhe, para ela não ter a independência dela. É uma forma de violência patrimonial. Então, são essas... e a violência moral. A violência moral acontece na forma de calúnia, injúria e difamação, né? Geralmente, a mulher, ela tem a honra subjetiva. Todos nós temos a nossa honra subjetiva. E existe a honra objetiva, que é aquele conceito moral que as pessoas têm a nosso respeito. E quando o homem atinge a honra subjetiva, é quando ele faz xingamentos para ela. Diz que você é isso, você é aquilo. E aí, essa é uma forma de violência moral da mulher. E uma questão que eu tocou nesse assunto da violência sexual, que tem sido muito rotineira. Aqui em São Fidélis já tivemos vários casos. Esses vazamentos de vídeos que têm ocorrido, recentemente a gente teve aí, né, um caso que chamou atenção, ainda bem que ele tomou um alarme tão proporcional que foi repudiante, né, que a sociedade, pelo menos algumas pessoas já começaram a se mobilizar de que isso não pode continuar mais. E isso está dentro da inclusão da violência sexual, como na característica de uma da fase desses ciclos. Uma pessoa que vai ter um relacionamento e o cara filma e sai espalhando vídeo. Eu acho que já virou uma rotina, porque ele fala, perdi meu celular, aí tem uma desculpa para dar. Isso fica impune, doutor? Então, o que acontece? Até bem pouco tempo a gente não tinha legislação prevendo essa condição. Porque o que acontece? Com as inovações, né, com a modernidade, cada vez a gente mais nas redes sociais, isso potencializou, né? Existem duas figuras legislativas aí. Uma que a doutrina chama de pornô revenge, que é a pornografia de revanche, que está previsto no artigo 218C do Código Penal. O que diz esse artigo? O que acontece nessas situações?
Muitas vezes as mulheres têm um relacionamento íntimo de afeto, ou com o namorado, ou com o marido, ou com o amante, o parceiro, seja quem for. Ela tem essa relação íntima de afeto, pratica o ato sexual ou manda foto de nudez, eles trocam essas fotos. E geralmente o homem armazena essa foto e depois, diante de um término de um relacionamento ou diante de alguma coisa que ela não queira fazer, tem gente que chantageia até para que ela faça mais vídeos, mande mais fotos sob pena de divulgar as que ele já tem. Então isso é uma forma de chantagear a mulher. E a outra forma é, nesse momento em que ela termina o relacionamento, ele diz que ele ameaça, dizendo que vai publicar essas fotos em redes sociais e vai divulgar essas fotos. Isso é muito comum. E ele faz isso para quê? Para humilhar a mulher. A intenção é humilhar. Mas eu acho que a gente está mudando o olhar sobre isso, e isso é tão bacana quando a gente vê que a repercussão disso deu-se de uma forma ao contrário, às avessas. Porque todos nós sabemos que mulheres praticam relação sexual, mantêm relação sexual. Faz parte da vida do ser humano. Qual que é a novidade disso? Nenhuma. E por que naquela cena entre um homem e uma mulher, a mulher é ridicularizada naquela cena e o homem que publica, divulga essas imagens, ele não é ridicularizado, ele não se sente ridicularizado naquela cena. Por que ele não sente vergonha de divulgar o que ele estava praticando ali, enquanto ele faz em contrapartida para ela passar vergonha? Então, olha a mentalidade que envolve a situação, né? Então, a gente tem que parar e observar, né, o que está por trás disso, né? A mentalidade que existe por trás disso. E eu, sinceramente, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a repercussão foi exatamente ao contrário, né? A gente evoluiu, a gente deu um passo à frente nessa situação. Inclusive, nós recebemos alguns e-mails, muitos não, mas alguns e-mails, algumas mensagens via WhatsApp do site, dizendo que era para a gente tomar um posicionamento também, fazer alguma coisa, que São Fidélis virou... Alguns comentários até foram hilários. Que São Fidélis está virando uma pornografia de rede social, que esses caras saem, as mulheres falam assim, gente, eu fiquei assustada, na hora que eu nem cheguei a tomar conhecimento do vídeo, aquela coisa toda, e então a gente vai fazer uma abordagem, né, dentro desse contexto, até porque não é o primeiro caso, né? E isso tem sido uma margem preocupante, porque você já teve casos, nós já tivemos casos de menores envolvidos, o que ainda é mais agravante, né? E isso vem se tornando uma rotina que tem que ser refreado. Então, a sua participação hoje aqui conosco nos abre uma porta para que as pessoas se coloquem exatamente diante do fato que ocorreu recentemente, que se mobilizem. As pessoas passem a se mobilizar de forma mais presente mesmo e vigilantes, porque a gente vê menores aí em vários momentos, né, situações vulneráveis de rua, e infelizmente, né, são crimes também, caracterizam. Sim, né? Com certeza. E tem uma outra condição também que acontece com frequência, é quando a gente chama de sextorção, que é a extorsão do sexo. A pessoa consegue, ou o parceiro grava aquele conteúdo de nudez ou de cena de sexo com aquela pessoa e depois passa a chantagear aquela pessoa. Olha, se você não me der tantos mil, ou se você não me der tal coisa, eu vou divulgar essa cena. E isso é interessante, que não tem sido só com relação à mulher, né? Até questões também com homens, né? Rapazes, né? Que chamam no popular, né? Michê, gigolô, alguma coisa assim, né? Sim, eu já tive casos, né, dessas referências, isso acontece. Da mesma forma também, o crime do artigo 218, que é a pornografia por vingança, pode acontecer ao contrário, pode acontecer com a mulher praticando contra o homem. Mas a gente vê que em 66%, que eu acho que foi isso que eu pesquisei, em 66% dos casos acontecem como vítima a mulher. Né? Tem-se como vítima a mulher. A mulher está sempre, infelizmente, né, numa situação muito mais vulnerável, muito mais agredida. Né? E a mulher, ela é vulnerável em todos os ambientes, se você for parar para observar.
ela é vulnerável no seu ambiente, mais vulnerável no seu ambiente de trabalho, ela é mais vulnerável nas suas relações pessoais, né, e dentro da casa, que muitas vezes ela se casa com aquele homem achando que ele é o protetor, que vai ser o pai dos filhos dela, e depois ela se depara com um agressor e ela não sabe como sair dessa relação. E a gente também, a gente é vulnerável na rua, né? Um homem jamais poderá entender o que é uma mulher passar, a gente ter que passar numa rua sozinha, escura, e ver um homem vindo na nossa direção, né? Um homem jamais sentiria o que uma de nós mulheres, se tiver que estiver passando em uma rua escura e tiver um homem vindo. Nossa. Então, essa sensação, essas sensações que nós mulheres temos, se deva ao fato da nossa vulnerabilidade. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente ter leis, a gente tratar sobre o tema, ter políticas públicas efetivas que a gente possa realmente proteger a mulher, né? Claro que a Lei Maria da Penha está entre as 3 melhores leis no mundo de proteção à mulher. Mas a gente precisa da efetividade a ela, a gente precisa criar mecanismos reais, né? Dentro de delegacias destinadas, especializadas ao atendimento à mulher, profissionais capacitados, seja agente de saúde, seja agente da segurança pública, né, para atender essas mulheres, que muitas vezes elas são vitimizadas. Até o próprio profissional da área de psicologia, né, psiquiatria, que tem que estar sempre monitorando. A lei prevê uma rede de proteção muito coesa, muito boa, mas a gente precisa realmente botar ela em prática. A gente precisa ter políticas realmente públicas que possam realmente proteger as mulheres. E uma coisa que tem chamado a atenção também, Flávia, que em geral o pessoal sempre falava, a violência acontece mais na área periférica, pessoas mais desprovidas de recursos financeiros. E a gente percebe que hoje aumentou muito o índice de violência, até mesmo nas classes de poder aquisitivo muito alto. A gente viu recentemente, ano passado, o crime contra aquela juíza, né, que o ex-marido, né? E aí a gente pergunta, por que abandonar a medida protetiva? A medida protetiva, ela protege, na verdade, ou ela acaba nem sendo hoje um mecanismo que amedronta a pessoa, o homem que quer realmente cometer o crime? Então, vou fazer uma observação. Quando a gente estuda o perfil do agressor ou da vítima, a gente não consegue definir assim, olha, esse crime de violência doméstica acontece na classe social B, com perfil negro ou com perfil branco. A gente não consegue fazer essa definição clara, porque a violência doméstica ela está em todas as classes sociais. Às vezes a gente pode ter a sensação de que acontece em classes mais baixas, mas existem dados que não são, as estatísticas não são verdadeiras, porque muitas vezes essas mulheres ou mais esclarecidas ou que tenham recurso ficam com vergonha de ir à delegacia e fazer o registro de ocorrência. Na verdade, o que muitas vezes acontece é isso, não que ela não sofra violência doméstica, mas esses dados muitas vezes ela não aparece muitas vezes na estatística. E aí essa é uma questão. A outra questão é o que mesmo, que eu já até esqueci de tanto que eu falo. Da questão da medida protetiva. A medida protetiva. A medida protetiva, uma das maiores inovações bacanas da lei foi a medida protetiva. O que é a medida protetiva? Se você se sente ameaçada ou agredida ou qualquer coisa nesse sentido em relação ao seu marido, namorado, você vai à delegacia, faz o registro de ocorrência e pede uma medida protetiva. A medida protetiva é te proteger no sentido de impedir o contato com aquele agressor, de que ele se aproxima, de que ele ligue para você, que ele mantenha contato com sua família. Então, são vários tipos de medidas. Se ele tiver porte de arma, pode ser suspenso o porte de arma dele, a posse de arma. Então, são essas medidas. E o que acontecia? Existiam as medidas protetivas, mas se a pessoa descumprisse aquela medida protetiva, o que a gente fazia? Não havia previsão na lei de algum outro mecanismo que pudesse dar efetividade à medida protetiva. E a gente não tem um policial para colocar
do lado de cada vítima. Essa era a grande questão. A pessoa saía com a medida protetiva e aí o cara encontrava a mulher de novo, agredia verbalmente e tal, ela voltava e falava, olha, esse papel não está resolvendo o meu problema. Fora as ameaças, né? Isso não está resolvendo. Não tinha, assim, tanta efetividade. Tinha efetividade, mas a gente precisava de criar outros meios. E aí veio o artigo 24A da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que diz que em caso de descumprimento da medida protetiva, caberá a prisão em flagrante e pena para o agressor. Então, ele cria um novo tipo penal, ou seja, se o homem chega perto da mulher e ele está proibido pela medida protetiva, ele pode ser preso em flagrante, conduzido à delegacia e não cabe fiança. Eu acho que o mais interessante é não caber a fiança naquele momento. Por quê? Ele sabe que se ele descumprir a medida protetiva, ele vai preso e fica preso, até que o juiz analise a prisão dele. Não cabe a fiança, ele não sai se pagar, não tem isso. Ele vai ficar preso. Então, isso foi muito importante, foi um avanço muito importante na legislação. Então, para quem está acompanhando, muitas pessoas que realmente não tinham, né, ou não têm esse esclarecimento, a partir daí eu acredito que hoje abrimos aqui com a sua participação um grande leque de referências, de buscas, até de questionamentos. Tenho certeza que muitos comentários vão ficar ali, outros questionamentos vão, pena que o nosso tempo é curto, né? São só 30 minutos para essa abordagem, a gente fica até um pouco assim limitado, né? Porque tem que atender esse protocolo, mas de qualquer forma a gente vai estar acompanhando, quem está aí acompanhando, né, posteriormente essa publicação do vídeo, com a gravação da doutora Flávia, e isso vai ser muito importante, gente. Eu acho que a participação, o povo, aqui a população de São Fidélis, muitas pessoas, às vezes, eles buscam recorrer, eu não sabia, por que isso aconteceu, aí tem, como você falou, esse tipo de recuo, não vou porque fulano de tal, porque fulano de tal fez, não é. Então, eu acho que em relação à questão da mulher no papel, que muitas mulheres são fidelis, a gente tem registros, claro que a gente não divulga, pessoas que mandam, até como desabafo, eu estou passando por isso, o que eu faço? E a gente dá as instruções na medida do possível, mas hoje a sua participação, doutora Flávia, ela nos remete a um grande momento de conscientização para quem está acompanhando. E eu gostaria, não sei, nosso câmera está ali já cronometrando a gente, já deve estar quase chegando no finalzinho, faltando aí para complementar aí esse fechamento. E claro que outras oportunidades trarão você aqui novamente, que eu acho que isso é muito importante para um veículo de comunicação, levar uma informação de qualidade, levar uma informação que vai transformar, que vai educar, que vai conscientizar essas pessoas e também levar a uma reflexão. Eu gostaria, para o desfecho aqui, de parabenizar pela atuação e também como uma grande referência hoje, a primeira mulher a representar hoje São Fidélis fora, não só como delegada de polícia, mas também como uma grande cidadã fidelense, à frente de uma instituição histórica, que é o CCGB. E isso dá uma motivação para muitas mulheres que estão aí também, entra a questão, porque todo ato humano em sociedade, ele passa a ser um ato político, social e cultural, não é isso? Então, eu gostaria que ficasse à vontade agora para suas ponderações finais, nesses 5 minutos que nos restam. Então, a gente começou você falando do empoderamento feminino. E vamos fechar com esse empoderamento, né? O empoderamento feminino é você se sentir dona de si, você ter realmente poder. Não é poder para você mostrar aos outros, é para você se capacitar e você olhar e dizer que você pode, né? E existe, talvez pelo meu cargo, me deu uma visibilidade maior, mas existem muitas mulheres empoderadas em São Fidélis. Você é uma delas, a Adriana Oliveira, que faz um trabalho excelente, é outra. E assim como existem muitas outras, as nossas mães são mulheres empoderadas. A minha mãe, eu acho que é uma mulher fantástica. Nossa, nós vamos que com certeza ela não vem.
Mas se com certeza é uma daquelas mulheres que a gente perde, vamos dizer assim, o Brasil perde economicamente quando deixa de investir nessas mulheres quando é criança, porque a gente precisa dar educação a essas mulheres e empoderar essas mulheres desde a infância, né, para que elas possam, quando adultas, se desenvolverem, ocupar os seus espaços, mostrar que nós podemos. E por que a gente precisa mostrar que nós podemos? Porque a gente sempre está em desvantagem em relação aos homens. Então existem muitas mulheres, né, em São Fidélis, empoderadas, né, que faz e acontece, que vai para frente, que faz o que ela acha que tem que fazer, que faz acontecer. Eu acho que isso que é o mais importante. Bacana, porque nós temos que quebrar esse paradigma contra a violência contra a mulher em todos os sentidos, né? Esse empoderamento ainda incomoda muito na sociedade, né? A gente está numa sociedade ainda muito preconceituosa, machista. Hoje, se você for analisar, vamos falar aqui politicamente, vou aproveitar o adendo para fazer um contraponto. Nós estamos há 30 anos sem ter uma voz representante no legislativo. Tivemos só a doutora Regina, dentista, lá em 1993, parece. Não, se eu não estou enganada. E de lá para cá, e como o nosso tema é Salve Terra Fidelense, joia rica do Brasil, teu futuro nos pertence. Que futuro queremos para a nossa cidade? E isso não estou dizendo em todos os segmentos, seja da educação, seja para a cultura, os movimentos sociais, seja a mulher buscando o seu espaço, a mulher afrontando, não se deixando ser violentada, né, no seu dia a dia. Em todos os papéis. E eu acho que isso nos remete a lembrar que São Fidélis é 240, quer dizer, nós estamos 240 anos comemorando esse ano de fundação, e hoje a gente trazendo as pessoas que estão fazendo a diferença, e que possamos ter as próximas gerações 240 anos que um dia vão poder lembrar da gente, né, adiante de livros ou até mesmo para as tecnologias de ponta, porque o mundo hoje é totalmente, né, é virtual. E então a gente só fica feliz e agradecer e deixar com você. Então, existe uma frase de um filósofo francês que diz assim: o grau de civilização de um povo se mede pelo grau de liberdade que se dá a uma mulher. Então a gente vê o quanto a sociedade é evoluída à medida que a gente vê as mulheres ocupando determinados espaços, e aquilo ocorre de uma forma muito naturalizada, muito natural, né? Então, o fato das mulheres não ocuparem cargos políticos, cargos de poder de decisão, ter poder de decisão no meio social, isso mostra o quão atrás, né, em termos de avanço, a gente está na sociedade. Né? Então tá bom, isso aí, gente, é o que nós poderíamos fazer. Pena que foram só 30 minutos, fica para uma outra oportunidade. Nossa Até a equipe próxima, agradece, né? Aí São Fidélis RJ, para vocês que nos acompanham. Podem deixar aí comentários para a doutora Frari. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma outra pergunta relacionada a essa questão da violência contra a mulher, e olha que São Fidélis tem muita mulher sofrendo violência, mas que não tem coragem de se expor, de ir lá, de denunciar, porque sofre ameaça. Então, vamos quebrar esse paradigma, vamos ter coragem e não vamos permitir que esses crimes continuem ocorrendo na cidade, ok? Um abraço para todos e até o próximo bloco. Obrigada.